Em relação a as pessoas se organizarem para definir o que pode ou o que não pode ser feito, eu acredito que tem a necessidade, sim. Até porque as regras que você está falando que não são ativas, elas também foram feitas dessa forma. Alguém teve Tá, que definir que essa regra deveria existir. perfeito. Alguém fez. A gente precisa de ordem. O mundo precisa de ordem. Independente se está dando certo ou se não está, mas a gente precisa dessas regras. A força ativa, que eu acho que é esse ponto que eu super concordo, que não usar essas regras também leva a gente para esse lugar. E cultura do lugar onde a gente vive, os valores que a gente tem. E é isso, volta na essência. Tipo, quem é você como ser humano e o que você permite ou o que você promove onde você está. Só Uhum, que a gente sabe que a gente tem uma sociedade que, em massa, é doente emocionalmente falando. É uhum. doente no sentido de empatia, de cultura, de valores. Então, ontem mesmo que a gente falou desse exemplo do Felca, dá pra ver, cara, não dá nem pra imaginar como o Nossa, ser humano consegue ir asqueroso. pro abismo, pro fundo do abismo e consegue ser um ser de luz ao mesmo tempo. Então, a gente tem dois extremos Como e assim um ser de luz? ser de luz no sentido de a pessoa tá lá no fundo do abismo, tipo, de ser escroto, de fazer coisas é, horrendas, como a gente viu ontem. E assim como tem ser humano que, meu, tá lá dando a vida por outra pessoa, tá Assim, lá é dando. que você deu a conotação que a pessoa que tá fazendo algo Ah, horrendo seria não! o ser de luz. Aí, Não, poxa. não, não. Tô falando que o ser humano, ele. Primeiro cancelamento. Não, não, não. Eu acho que. Dois Não. indivíduos totalmente Só distintos. que são duas pontas, né? O ser Sim, humano, dois ele tem extremos. ele tem tudo isso aqui pra... Uhum. E tem muita gente que parece que tá do meio pra cá, Aham. entendeu? Do que do meio Eu pra ser um concordo. ser humano melhor. Então, deixar nas mãos dessas pessoas que elas definam o que pode ou não ser dito, se isso aqui vai ser... se isso aqui é bom ou não acho também que é a melhor solução, sabe? Uhum. Então, acho que tem que ter regra, tem É que ter que, cultura, tem que ter valor, tem que ter a base da pessoa para ela ser uma boa pessoa. é que a minha maior preocupação é se existir um comitê regulamentador, esse comitê pode facilmente virar uma censura. Tá. Quando você dá um poder, você concentra um poder, tá aqui, concentrei um poder. Quem tem o poder deixa de ser a instituição e sim passa a ser de quem detém o poder. Tá. Então, por exemplo, se você cria um comitê que responde para alguém, vai ter que responder para o legislativo, para o executivo, por exemplo, se tratando de política. Se esse, esse poder, que seria uma mídia regulamentadora, responder, por exemplo, para o exército, eu nem tenho profundidade, mas até pelo que os meus pais me dizem, era mais ou menos o que acontecia antigamente na Nossa, época da ditadura, na ditadura. aonde você tinha um programa de TV que era censurado, você tinha uma peça Aham. de teatro que era Que são os censurada. extremos, né? Eu acho que nenhum extremo é E- correto. Então, mas como que... A minha grande questão é eu acho que é um assunto muito delicado. Uhum. Porque, assim, ao mesmo tempo, eu entendo o que você trouxe para mim, até pelas outras conversas que a gente teve. Não dá para abandonar, mas ao mesmo tempo não dá para ir lá e falar assim, ó, agora temos aqui, entende? Porque, assim, se esse poder for criado, você passa a ter uma regulamentação na mão de um grupo. E esse grupo que vai decidir se o que você está falando ou não é certo ou errado. Sim, sim. Mas Ao esse invés grupo. de, por exemplo, eu falei uma bobeira aqui, agora, estou na internet. Quem se sentiu ofendido, vem e me processa. Se eu falei o nome de uma pessoa aqui, essa pessoa se sentiu provocada ou incomodada, ela vem e me processa. Eu vou responder juridicamente, aonde vai ter um juiz que vai pegar a lei e vai falar assim, ó, a lei 0123 diz que o Anthony não pode dizer que a pessoa não gosta de café. Então, ele falou? Falou. Tem prova? Tem, tá aqui ó, o vídeo. Falou que a Tamires não gosta de café. Então, se eu acho, pô, mas um café não é nada demais, não interessa. A lei Se não diz que foi a você sua não pode falar. intenção, não foi ofender. Exatamente. Que aí a gente cai numa Sim. outra polêmica, né? Que Que aí é é a uma intenção análise, e a sim. ação. Exato. Mas
esse é meu ponto, sabe? Então, hoje já existem ferramentas é, para que esses excessos sejam combatidos. Por isso que eu comecei dizendo, você falou assim, quem é você na polêmica? Eu falei, depende do lugar. Sim. Se a gente está em casa, numa roda de amigos, conversando abertamente, com pessoas que já nos conhecem há 10, 15 anos e sabem da nossa índole, você pode se sentir à vontade e falar um monte de besteira, fazer até brincadeiras Ser que cancelado. poderiam extrapolar o Sim. limite do politicamente correto. Agora, se você está num ambiente em público, ou dentro da sua empresa, fazendo uma gestão, ou na frente do microfone, cara, você tem que pensar em todo mundo que está ouvindo. Porque nem todo mundo sabe o sentimento por trás das suas palavras. Isso é comunicação. Uhum. Pesado. Não acho, não. Você falou, eu estava raciocinando uma outra coisa quando acontece ao contrário também. A gente falou muito de quem tem voz ativa falar alguma coisa que influencia a massa, né? Quem segue. Mas eu acabei de lembrar também que é recente o caso, acho que é do... É o Vini Júnior, o jogador que estava sofrendo racismo agora, não foi? Recente. Que é o contrário, tipo, é um monte de gente contra, tipo, uma pessoa, né? Mas contra uma coisa, uma causa, um ponto e tal. Então, o contrário também existe. E é que aí já é um caso extremo, né? Tipo, um monte de gente com uma mesma opinião ridícula e a força delas influencia negativamente. Então, quem, tipo, minimamente acredita naquilo um pouquinho, que Potencializa. ficou escondidinho lá e não fazia tal, com um monte de gente fazendo isso, ele também vai lá e faz. Devem ser processadas. Totalmente, O caso será totalmente. tramitado, julgado e serão condenados. Só que você sabe que a maioria não tem todo esse processo. Então, esse é o ponto. Então, tipo, o que deveria você acha que acontecer? todo mundo que estava lá foi preso, foi processado? Não foi. Então, tipo, a regra, ela precisa existir. Ela tem que existir. Precisa de ordem. Mas existe. Mas a gente sempre vai ter um funil. Tipo, no final, a punição ainda é para poucos quando acontece. Então, Mas existem casos extremos. sim, Jesus sim. Cristo foi crucificado não é só porque odiavam ele, é porque ele foi usado como exemplo, para que todos que o seguiam entendessem que eles estavam no caminho Tá errado. bom, acho que você tem um ponto. Tipo, uma coisa foi feita para que a massa entendesse que aquilo não deveria ser feito. Verdade. Total, Tem um ponto. com certeza. E sempre tem um nome. De novo, o exemplo que a gente viu, que a gente assistiu o vídeo do Feuca ontem. Eu não tinha visto, vi pela primeira vez. Quando ele processou, rapidamente ali, os órgãos acharam quem estava por trás da conta, deu nome aos bois. Tá lá, um CPF lindo e maravilhoso. Sim. E agora vai responder. E o rapazinho lá que estava fazendo bobeira na internet, crucificado. Sim, Fez besteira, vai ser usado como exemplo. Sim, o que Tá inibe ferrado. que as outras pessoas tenham um comportamento tal. Exatamente. Você Exato. pega a obviedade e fala assim, queridão, isso aqui tá errado. Ó, galera, pra você que tinha dúvida, tá aqui, ó, isso aqui é cagada. Perfeito, eu acho que foi um ótimo exemplo. Eu acho que nem todo mundo vai ser punido, mas se usar isso como um caminho de tipo, isso não tem que ser feito, também acho que super é válido. Mas o contrário também existe. Quando aquilo que não deve ser incentivado é incentivado, mais pessoas farão aquilo. Que é, por exemplo, as bets. Que do nada virou uma coisa como se fosse... Aposta se fosse Normal. uma coisa normal. Fosse um Candy Crush da vida. Tô lá fazendo joguinho. E que tem prejudicado muitas pessoas. E nesse caso, o tema tem incentivo para fazer. Para que aquilo... Isso é a céu aberto. Olha que legal isso. Bet, ótimo exemplo. O jogo sempre foi criminalizado, certo? De repente, ele foi descriminalizado. Então, a bet, ela não é ilegal. Hoje, no Brasil, a bet não é ilegal. Porém, ela não faz bem pra gente. É exatamente o que você está falando. Agora, por que não é ilegal? Não sei. Por que descriminalizou? Não faço ideia o que aconteceu. Muito provavelmente fizeram um lobby, trouxeram pessoas com poder de decisão. Essas pessoas, muito provavelmente, cederam ao lobby, foram compradas
e Você acha que tá um tudo grupo bem. definido puxou aquilo? É Eu acho isso. dificilmente. Você deve ter passado por vários níveis de aprovação e todo mundo com algum interesse para fazer isso acontecer. É o lobby, Obviamente. é o lobby, Obviamente. é o lobby. Mas eu não acho que seja Não são todos os casos. Cada caso é um caso. Acho que no Eu final... concordo plenamente, eu concordo Cada caso é um plenamente. Mas caso. assim, essa é a questão, sabe? Quando você dá o poder para aquelas pessoas, você cria uma dificuldade, certo? E aí essas pessoas podem vender a facilidade. Uhum. Então, é muito difícil, tá tudo conectado com pessoas. E é muito Sim, difícil mas eu você acho... acreditar naquela pessoa. Nossa, essa pessoa aqui é, vai fazer o bem a qualquer... Um político. Eu estava ouvindo uma entrevista do Zema hoje, e quando eu estava vindo trabalhar, e assim, ele como político, por exemplo, o que se espera dele é uma pessoa que cuide do Estado de Minas Gerais. Ele pode cuidar ou não. Sim. Ou ele pode falar que cuida, mas ele está fazendo um monte de conchavo. Mas olha que legal, porque a gente volta no mesmo ponto. É no ser humano, é na pessoa. Porque por mais que existam, vão existir diferentes pontos de vista, diferentes opiniões e tal. Esse da Beth, por exemplo. Se a liderança, que tem que ser a última palavra, em teoria, assim, ela tem que definir qual é esse meio do caminho. Porque eu vou levar para o lado de empresa, né? Cada pessoa tem uma opinião. Tá? Cada uma vai querer fazer de uma forma. O líder vai definir qual é essa forma. Perfeito. É ele que dá a palavra final. Perfeito. Então, se a pessoa não tem a base, não tem o valor, não vê, ou se ela é exatamente o contrário, se ela concorda, por exemplo, com aquele monte de gente que estava gritando pro Vini Júnior, se ela concorda com aquilo, a gente vai pro caos. Agora, se ela é contra aquilo, usa como exemplo. Faz as coisas acontecerem. Exatamente. Só que está no ser humano. A gente volta de novo para a essência do ser humano. Sim. Com toda Como resolver com a toda essência do certeza. ser humano? Acho que o próximo tem que ser com a Lucilena Galvão. Sim. Mas olha só, eu acho que todo mundo faz algo por um motivo. Uhum. E normalmente o que te move é o que te falta. Então, se você precisa de dinheiro, você vai trabalhar ou você vai roubar. Se você de alguma forma, como é que eu posso dizer? Me perdi aqui nas ideias. Tô tipo... Nossa, eu fui lá no Clóvis agora. Fui lá no Clóvis agora. Mas, assim, eu acho que o que eu ia dizer é que tem a ver com a base, sabe? Você vai... Eu vou pegar o Japão, por exemplo. Vou pegar como essência o Japão. Uma cultura que transcende o indivíduo, normalmente é passado do avô para o pai, do pai para o filho, para o neto e assim sucessivamente. Uma cultura constante, né? Então, quando você cria uma boa base, você vai coletando insumos que vai te dar que vai sustentar o seu propósito. E você não vai precisar sair correndo loucamente para fazer as coisas. Agora, quando você quer tudo e quer agora, você vai fazer o que for preciso para atingir seu objetivo. Uhum. Então, assim, por que as pessoas aceitam lobby? Ou por dinheiro ou por poder. É claro, se for por dinheiro, ganância. A pessoa quer muito aquilo. Se ela já tiver dinheiro, então ela quer suprir uma falta, ganância. Se for por poder, egocentrismo. Então, ela quer deter o poder para que ela possa se destacar. Então, veja, a gente, possivelmente, essas pessoas que cedem a isso, elas passaram por uma ausência disso. Não necessariamente que as pessoas que têm isso não vão reter, não vão se movimentar através disso. Mas, assim, é muito mais fácil. Quando você pega casos, é muito mais fácil que uma pessoa... Vamos falar de política, de novo, né? Você pega um cara que ele nasce na comunidade, está ali
com 2 salários mínimos de salário, ralando, tal, tal, tal. De repente, surge a oportunidade de ele ser um vereador. Cara, foi o vereador ali, tá, um saláriozinho legal, mas dentro das condições da política De brasileira repente... que a gente conhece. De repente não, né? Tipo, a pessoa... Tá ali, conversa com o vereador. Tá, beleza, ganhou uma graninha. Aí, ele tá fazendo o trabalho dele, tá representando o distrito dele, tá ali, nananã. Aí, poxa, a próxima eleição, pô, deputado, faz sentido, consigo. Legal, vou lá, tem outra coisa. Já tem um auxílio terno, já tem um motorista particular, vou lá para Brasília. Ele, beleza, chegou lá, ali como deputado. Próximo passo é senador. Puta, senador, a casca já é mais grossa. Para eu virar um senador agora é mandato de 8 anos, eu já estou brigando com o cachorro grande. Para eu poder concorrer, o partido vai ter que me, assim, vai ter que querer que eu faça. Você está construindo isso para construir o lobby, é isso? Não. Ah, tá. Exatamente. Então, ele bateu numa barreira, certo? E aí, um perfil, um homem e uma mulher, um determinado período, vamos colocar ali de 40 anos, ele ainda não atingiu o ápice de vida que ele gostaria em relação a financeiro, status, estrutura. Ele está pensando na posteridade dele. Então ele pensa, pô, eu vou ficar aqui como deputado, hoje eu tenho essa malinha aqui, eu tenho minha graninha, tal, 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 mas para mim não é o suficiente, quero mais. E eu não vou conseguir ser um candidato a senador. O que eu vou fazer? Aí ele começa a vender uma emenda, ele começa a aceitar um lobby, ele começa a desviar um recurso. Eu entendi, mas eu acho que são casos, mais uma vez, são casos e casos. Eu não acho que é... Só estou dando um exemplo, sim, mas eu concordo com você. Mas eu acho... Com certeza, nem todo mundo é assim. Sim, mas eu acho que, na minha concepção, eu também tenho 0 dados sobre isso, mas quem já tem é que faz mais isso. Eu tenho a impressão de que quem faz todo esse caminho, que constrói tudo isso, que vem ali de baixo, tal, não chega, né? Eu tenho a impressão, não tenho a confirmação. Pode ser. Mas eu acho que esse roteiro que você criou talvez seja o mínimo do que acontece quando chega nesses desvios, enfim, nessas coisas ruins. Para mim, quem já tem muito, quer muito mais. Uhum. Tipo, quem já tem muito poder vai entrar muito mais nisso. Pode ser. Pode ser. Mas enfim, a gente saiu do tema, né? A gente foi pra política? Não, mas sim e não. Sim e não. É porque a gente tava tratando ali meio que o indivíduo, né? Uhum. Falamos você falou assim, mas como resolver? Eu falei, sim. Enfim. Mas um exemplo que eu acho que talvez você se lembre, né? Existe não sei se eu posso dizer que é uma startup ou é pelo governo que está sendo desenvolvido, mas existe um sistema de reconhecimento facial que está sendo desenvolvido, está sendo testado, acho que na China, se eu não me engano, onde esse sistema, através de inteligência artificial, ele identifica os potenciais criminosos. Então, ele faz uma análise do seu perfil e ele vai dizer, a Tamires, ela tem de 0 a 10... nota 7 como uma possibilidade de cometer um crime ou não. Já sei onde você vai chegar com esse raciocínio. Essa pessoa deve ser presa? É quase aquele... Do teu filme, do... Não é o 007. Quem é o cara que faz, o ator? Tom Cruise? Tom Cruise, Tem um filme que ele viaja do futuro, ele vai pro passado, antes da pessoa cometer o crime. Sim, não é o Tom Cruise aquele filme? Eu acho que é. Acho que não. Eu acho que é. Que é meio que nessa pegada. Tipo, a pessoa não Criaram cometeu um ainda. agente no tempo, né? Isso. Sim, e aí quando vai ver, o cara é mulher, né? Assim. E aí a pessoa tem que ser presa, ela não cometeu o crime. E ela é presa antes de cometer o crime. Exatamente. E aí, é isso. Tá certo ou tá errado? Não sei. Eu acho que é melhor evitar, né? Isso é censura. Oxi! Censurar um assassinato. Tudo bem, tá super aprovado. Entendo, mas não sei se concorda. Não, acho que são coisas assim extremas também, mas não... É que aí a gente cai na questão da intenção. Porque assim... A intenção era ruim. Não, tudo bem. E se a pessoa não tiver cometido crime? Mas pelo que eu entendi do filme, eles chegavam bem na hora. Não, no filme, mas no exemplo que eu dei da IA. Do coisa da IA? Não, aí eu acho já loucura já.
Não, ela tá achando que, tipo, essa pessoa tem uma cara de que pode ser alguém que vai fazer alguma coisa. Não, aí é muito... Uhum. Não, aí é loucura. E Agora, se pegar o banco de dados de pessoas que têm o cadastro na delegacia, já foi preso, não sei o quê, e mapear e rastrear aquela pessoa, aí, até aí, ok. então, voltando para o cerne da questão, antes da gente mudar só de tema. Liberdade de expressão. Tô na rede social. Não, calma. Calma que a gente vai chegar lá. Não, beleza. Aí a gente fala assim, pô, por exemplo, eu e você aqui agora, eu falo assim, nossa, eu vou te matar. Putz, pegou na IA lá, a IA já vai falar, meu, calma, daqui a pouco a polícia tá aqui. Crime contra a mulher. Uhum, Porque eu disse. uhum. E aí, eu devo ser preso? Você tá achando o quê? Que a rede social pegaria isso? Eu não entendi. Pegaria isso... Não tem e não vai ter. Esse é o meu ponto, entende? Não vai. E quem que vai dizer o que vai ou não estar lá dentro do parâmetro de decisão daquele grupo de pessoas? Não, eu entendi. É que você. E por te conhecer, eu sei que você vai pro lado do injustiça. Porque, tipo, puta, se isso é visto errado dentro de tal coisa, Total. a pessoa se lascou. Eu acho que Total. corre o risco mesmo, eu acho que corre. Uhum. Só que eu acho que é a minoria que sofre injustiça. Eu acho que, tipo, sei lá, de 1000 casos, um pode ter acontecido nesse sentido que você tá falando. Uhum. Mas os outros 999 deveriam estar presos. Agora, 100% são pessoas. Pessoas que tomaram decisões erradas. E pessoas que podem simular decisões. É que aí Pessoas você que tá podem indo pro articular. ponto de que a Pessoas pessoa que- foi injustiçada, criaram para que ela Pode fizesse. ser que sim, como pode ser que Exato, não. eu Agora a também questão acredito. é, falei, vou ser punido porque eu falei? Ou eu devo ser punido pelo que eu executei? Entende? Eu acho que, pra mim, essa é a máxima. Uhum. Eu acho que você deve ter a sua liberdade de expressão e junto com a sua liberdade, vem a sua responsabilidade. Não, acho que as punições têm que ser nos níveis. Tipo, isso não tem que ser dito. Qual é a Ótimo, punição para isso? Ótimo, perfeito. Então, vamos lá. Vou até dar uma sugestão aqui, viu, políticos. Ao invés de você criar um comitê acabei de usar a palavra. Um comitê de regulamentação. Ah, tá. Pô, aumenta a pena. Aumenta a pena. Aumenta enfim, a busca aos crimes, como o Felca fez. Bota a Sim. gente olhando para isso. Sim, sim. Mas não cria um comitê para impedir que as pessoas falem. Puna as pessoas que Eu acho falam, que tem que ter as entendeu? duas coisas. Eu acho que você tem que seguir o que já tem. Não, acho que deveria estar ativo. Acho que esse tem um excelente ponto. Tipo, tudo que já existe deveria estar Ser cumprido. funcionando. Exatamente. Exato, Esse é o concordo. meu ponto. Mas não acho que também não deveriam existir novas conforme foi. Até o próprio Felca fala no vídeo dele são problemas novos que vieram com a internet, com as redes sociais. Não, tá, calma. Eu acho Daquilo que ele estava falando. Acho que é a exposição na internet. Isso, Mas porque isso não é veio novo. Sim. O que ele mostrou aí não é novo. Isso aí, pô, desde que o mundo é mundo, isso Ah, eu acontece. sei, mas A diferença é que agora está sendo exibido. tem uma ferramenta fazendo É. isso, entendeu? É isso que eu quis Você dizer. aumenta o volume.